a gente vai falar de drenagem linfática e a liberação tecidual por toques sutis. Vamos começar então a aula, que vamos falar sobre drenagem linfática e que vai fornecer os argumentos para que nós comecemos a trabalhar com as liberações teciduais por toques sutis e para que a gente entenda qual é a correlação exata entre a drenagem facial e os mecanismos de autocorreção que a gente vai estimular através do trabalho com as nossas mãos. Estamos conversando já há algum tempo a respeito dos fluxos líquidos corpóreos. Então agora a gente vai falar um pouco mais especificamente desses líquidos, lembrando que nosso corpo é constituído a em torno de 70% de água. Nesse meu curso de especialização em Ayurveda, que eu tenho me fascinado cada dia mais, a gente conversa muito a respeito dos elementos que constituem o nosso organismo. Então a gente tem a terra, a gente tem a água, a gente tem o fogo, a gente tem o ar e a gente tem o éter. A água é o carreador, a água é aquela que harmoniza, a água é aquela que comunica. Então as pessoas que têm como principal matéria a água são pessoas que tendem a acalmar, a pacificar, a parar, a frear, a comunicar-se com os outros, são pessoas muito inteligentes, porém são pessoas que têm tendência à estagnação, são pessoas que têm tendência à inércia. A gente não está falando especificamente só do linfático, mas aqui no módulo avançado a gente já vai se estender um pouquinho mais e a gente vai falar a respeito de fluxos líquidos corpóreos. Então a gente vai entender um pouco o que é a circulação linfática, porque quando a gente olha em livros clássicos de drenagem, existe uma informação de que dentro do sistema nervoso central, ou seja, no nosso cérebro, nos nossos nervos, na nossa medula, não haveria circulação linfática. Realmente não existem estruturas linfáticas dentro do tecido neural, porém existem outras formas de escoamento que a gente vai chamar aí de circulação linfática. Recebe esse nome devido à presença das células da glia, que são células de fundamental importância, que podem ser comparadas aí de uma forma grosseira às células não diferenciadas mesenquimatosas do tecido conjuntivo. São as células da glia que vão dar origem às estruturas necessárias para o nosso cérebro funcionar adequadamente. São as células da glia que preenchem os espaços entre os neurônios e na formação inicial são as células da glia que podem se transformar em novos neurônios. A gente sabe que nos adultos a plasticidade cerebral, essa renovação das células neuronais, ela não acontece. Quando acontece, era uma quantidade muito pequenininha. Isso vai acontecer lá nas idades mais tenras e principalmente na idade intrauterina, onde vai haver a formação desse tecido nervoso cerebral. Mas as células da glia são de extrema importância para a formação, principalmente desses humores líquidos, e é nas células da glia que a gente vai observar comparativamente, como se fossem as células mesenquimatosas do tecido conjuntivo, a gente vai observar essa circulação desse líquido, que é um líquido bem específico e bem especial, que a gente já vai detalhar daqui a pouquinho para você entender direitinho como ele funciona. Então a gente vai começar olhando e conversando um pouco a respeito do sistema linfático, que, como a gente já falou bastante aí no primeiro módulo, é um sistema de relacionamento, é um sistema que vai permitir a comunicação entre órgãos e sistemas que estejam à distância, como, por exemplo, as células presentes no interstício, no nosso tecido conjuntivo, conseguem enviar informações e substâncias para os órgãos, como, por exemplo, os pulmões, através dos capilares sanguíneos, e, a partir daí, ele consegue se comunicar com outros órgãos, como, por exemplo, os músculos, que podem ter suas substâncias levadas até os rins para que haja a higienização, a limpeza dessa substância e, assim, a gente possa continuar mantendo a nossa saúde e mantendo o funcionamento desses órgãos. A gente vai falar em termos dos humores líquidos, principalmente do sangue e do líquor.
O sistema linfático, ele vai ser um sistema de comunicação entre as estruturas corpóreas e ele também vai ser responsável por aquilo que nós estamos produzindo no nosso organismo. Dependendo do tipo de líquido que estiver circulando nesse sistema, nós estaremos mais irritados, mais calmos, digerindo melhor, digerindo pior e mais. Nós estaremos circulando melhor todas essas substâncias pelo nosso organismo e nós estaremos estagnando se não estiverem sendo escoadas as toxinas de forma adequada. Vamos considerar então que no nosso corpo a gente vai ter 5 formas de circular essa água, esse líquido. Nas artérias, com o sangue arterial, onde a gente vai encontrar o oxigênio, onde a gente vai ter o sangue com os seus componentes nutritivos, através das veias, com o sangue venoso, onde a gente já vai encontrar os catabólitos, os dejetos, os detritos do funcionamento das células, a linfa, que nós já vimos que tem uma extrema importância para comunicar os órgãos e para transmitir, para levar as substâncias de um local para outro. E vamos começar a conversar a respeito do fluido cerebroespinhal, conhecido também como líquor. Além do líquor que a gente vai encontrar entre as membranas aracnoide e pia mater, e entre a pia mater e a dura mater, a gente vai encontrar dentro do parênquima cerebral, banhando os nossos neurônios e as nossas células da glia, o fluido intersticial cerebral, que é um líquido bastante importante e interessante e que vai ser muito correlacionado com a nossa circulação linfática que a gente estudou até agora. Dr. Andrew Steele, criador da osteopatia, falava muito a respeito do líquor e considerava o fluido cerebroespinhal como um dos mais nobres fluidos corpóreos. Dr. Steele dizia que qualquer coisa que fique retida no sistema linfático por mais tempo do que necessário resultaria em fermentação, febre, doença e morte. E ele dizia de uma forma até poética que de qualquer uma das formas, seja olhando universal ou separadamente, todas as estruturas bebem das águas do cérebro. Essa relação que propunha que o líquido cerebroespinhal era reabsorvido pela linfa foi confirmada por estudos recentes. O Dr. Steele não enfatizava a descrição dessas técnicas de osteopatia, mas ele propunha técnicas manipulativas de tratamento para induzir a essas autocorreções. Lá no século XIX já tinha gente que falava a respeito disso, e se nós formos buscar nas técnicas convencionais, na medicina convencional, é muito difícil de encontrar essas informações. Nós aqui no Brasil somos filhotes da medicina americana e nos Estados Unidos eles ainda preconizam de que o crânio é uma estrutura sólida e que as suturas vão se soldando e se colando a partir do momento que a gente chega aos 2 anos de idade. Então, para a anatomia americana, para as escolas de anatomia americana, o crânio é soldado e ele não teria movimento nessas suturas que são as suturas cranianas. Para as escolas europeias, eles consideram sim que existem movimentos e mais, que esses movimentos são ritmados, que esses movimentos possuem batimentos e que eles são flexões e extensões. E é através desses movimentos, de, por exemplo, movimentos de ossos da base do crânio, que a gente vai ter ordenha dos órgãos das vísceras cerebrais, como, por exemplo, pituitária, hipófise, e principalmente essas estruturas que vão formar os hormônios, os neurotransmissores cerebrais. Eu separei aqui, vou ler um trecho para vocês de um livro maravilhoso que foi escrito pelo Dr. Steele, que se chama A Filosofia da Osteopatia. Eu vou ler na íntegra para vocês entenderem qual a importância que o Dr. Steele enxergava nesse sistema. Esse livro é bem bacana, bem interessante. Se vocês tiverem curiosidade, ele existe em e-book na Amazon e muito interessante a forma como ele coloca a respeito de todas as estruturas. E em especial a parte do linfático, eu vou ler
praticamente esse pequeno capítulo para vocês. Ele está em espanhol, então se eu der uma enroscadinha, vocês me desculpem. Possivelmente se sabe menos dos linfáticos que qualquer outra parte da máquina em que habita a vida do homem. A ignorância dessa parte é igual a zero. Finos nervos coabitam com linfáticos mais do que os seus olhos podem ver. Os olhos são um efeito organizado, os linfáticos a causa. E neles o espírito da vida vive em toda a sua plenitude, em toda a sua largura. Nenhum átomo pode abandonar os linfáticos em um estado imperfeito e unir-se com qualquer parte do corpo. Neles, o átomo obtém a sua forma e sabedoria do que fazer e como. Os linfáticos consomem mais dos finos fluidos do cérebro que quaisquer outras vísceras juntas. Por natureza, substâncias brutas são necessárias para construir órgãos, mas elas precisam dividir-se. Os linfáticos formam, dividem, separam e enviam os tijolos para que essa construção se faça de maneira inteligente e que possa realizar-se ajustando tudo em base dos planos e especificações da natureza. A natureza cria a maquinária que pode produzir exatamente o que se necessita e, quando ela já está unida, produz o que a mente mais precisa pode calcular. Os linfáticos estão íntima e globalmente conectados com a medula espinhal e outros nervos, largos e curtos, globais e específicos, e todos eles bebem das águas do cérebro. Consequência da ação dos nervos e dos linfáticos, se faz necessária uma união de qualidades para produzir bilis, açúcar, ácidos, alcalinos, ossos, músculos e partes moles, com a ideia de que os elementos podem modificar-se, retirar-se, corrigir-se e associar-se para produzir qualquer composto químico necessário para a manutenção da vida animal. Lavar, embeber e impedir que qualquer ser vivo possa deteriorar-se e morrer por condições químicas, elétricas, atmosféricas ou climáticas. Com base nisso, é imperdoável na hora de realizar um tratamento não atuar sobre os linfáticos, já que são indubitavelmente os órgãos e centros doadores da vida. Por ele, nos corresponde tratá-los com sabedoria e delicadeza, porque entre e a partir deles, uma perna lastimada, órgão ou qualquer parte do corpo recebe o que conhecemos como reconstrução, o construído de novo. Um subcapítulo é o que a natureza pede aos linfáticos. Quando todos os sistemas são impedidos de uma oportunidade para mover ou levar a cabo algumas funções específicas, tal e como a natureza há permitido, os nervos motores devem levar todas as substâncias e a sensação deve determinar a demanda e a quantidade requerida. A nutrição deve estar ativa e permitir que todas as partes estejam bem nutridas e capazes de trabalhar, ou, pelo contrário, é seguro que apareça uma falha. Sempre devemos recordar as demandas da natureza aos linfáticos, fígados e rins. Devem trabalhar todo o tempo ou uma confusão ou incapacidade para cumprir suas obrigações será o início de uma falha em alguma função da vida sobre a que eles presidem. A definição científica de Douglasson a respeito dos linfáticos é muito extensa, compreensiva e direta para que seja útil com doutores de osteopatia. Ele descreve as glândulas linfáticas como infinitas em números, distribuídas por todo o corpo humano e que contêm água vitalizada e outros fluidos necessários para sustentar a vida animal e que correm paralelas ao sistema venoso, e mais abundantes neste que em nenhuma outra parte do corpo, ao mesmo tempo descarregando seus conteúdos nas veias do sangue para que ela seja devolvida ao coração e a todo o corpo. É lógico pensar que, além de serem centros nutritivos, acumulam água e se derivam por todo o sistema secretor e excretor do corpo, com o fim de reduzir o alimento de grosso a fino para que possa passar mais facilmente pelos tubos, condutos e vasos relacionados com a distribuição, primeiro como alimento,
logo como renovação, através dos condutos excretores. A questão que se planta é: de onde virá toda essa água? O perigo das substâncias mortas. Isso nos leva de novo aos pulmões como uma das maiores fontes, com essa fonte de vida que armazena a água subministrada pela natureza para poder eliminar as impurezas que se acumulam em nossos corpos. Não seria estúpido da nossa parte ver um ser humano queimar-se até morrer pelos fogos da febre ou morrer de asfixia permitindo que a linfa morta, a albumina ou qualquer outra substância possa diminuir os poderes da natureza para depurar o sangue? Portanto, vamos mais além no estudo das capacidades para salvar a vida que têm os linfáticos. Não encontramos na morte que os linfáticos estão mortos e na vida que eles estão sãos e fortes. Com o que nos encontramos em todas as enfermidades é sangue morto, linfa estancada, o morto em estado de decomposição por todos os linfáticos e outras partes do corpo, cérebro, pulmões, rins, fígados e a fáscia. Todo o corpo está saturado com massa confusa de sangue, que está mesclada em maior ou menor medida com substâncias tóxicas que deveriam ter sido eliminadas pela linfa. Atente-se e veja as glândulas linfáticas superficiais das feridas. Vê como todas as partes se movem no ritmo do coração. Todas estão em movimento durante a vida. Com que propósito se movem, se não é para levar os fluidos necessários para a construção, além de os canais excretores receberem e expulsarem tudo que não serve mais ao corpo? Agora, vamos observar como este grande sistema é a fonte da construção e da purificação. Se isso está certo, devemos mantê-lo normal o tempo todo, ou ao contrário, contemplaremos uma natureza confusa em forma de doença, com toda uma lista delas. É assim que vamos direto à fonte da vida e morte quando vamos aos linfáticos. Com esta fonte que guarda as águas da vida, que a natureza nos deu para eliminar as impurezas que se acumulam em nossos corpos, não seria uma grande estupidez da nossa parte ver um corpo humano queimar-se até morrer pelo fogo da febre ou morrer de asfixia por permitir que a linfa má ou morta, a albumina ou qualquer outra substância diminua os poderes da natureza, evitando que o sangue seja depurado? Portanto, vamos mais além e entender os poderes que tem o linfático para sustentar a vida. O cérebro faz funcionar os nervos dos linfáticos antes que nenhum outro sistema do corpo. Não há parte suficientemente pequena ou que não esteja em conexão direta com alguma parte ou a cadeia dos linfáticos. O doutor em osteopatia tem muito o que pensar quando pergunta sobre os remédios naturais, sobre como se ministram e administram e sobre como a enfermidade é o aspecto dos depósitos tardios em algumas ou todas as partes dos corpos. A razão nos levará a ter que encontrar um solvente para esses depósitos que impedem o movimento natural do sangue e outros fluidos, e estão aí para manter o corpo limpo de qualquer substância que impediria a função da vida. Quando buscamos e encontramos que os linfáticos são quase que o requisito da alma do corpo, então devemos admitir que seu uso é igual ao abundante e universal abastecimento das ditas glândulas. Se pensamos e usamos uma palavra caseira e decidimos que a enfermidade é apenas muita sujidade nas rodas do fogo, então veremos que a natureza escolhe esse método para limpar a sujidade. Como, por exemplo, na pneumonia, encontramos com muita sujidade nas vias dos pulmões, portanto devemos limpá-las. E não há um sítio melhor para ir em busca de água do que nos linfáticos? Não é por acaso que a companhia de bombeiros apaga o fogo com mangueiras em todas as janelas, prontas a precipitar-se sobre a casa que está queimando? Um estudante da vida deve tomar todas as partes e estudar seus usos e relacionar-se com as outras partes e sistemas. Insistimos muito nos usos do sangue e na força dos nervos, mas temos alguma evidência de que eles são mais importantes do que os linfáticos? Se não,
detenhamos-nos frente a este sistema universal de irrigação e estudemos suas grandes utilidades para a vida animal. Onde estão situados no corpo? Contestando onde não estão. Não existe espaço suficientemente pequeno que esse não esteja conectado com os linfáticos, com seus nervos e condutos secretores e excretores. Portanto, o sistema linfático é completo e universal em todo o corpo. Traz contemplar como os linfáticos se distribuem por todos os nervos, vasos sanguíneos, músculos, glândulas e todos os órgãos do corpo, desde o cérebro até a planta dos pés, todos e carregados com líquidos aquosos, podemos com certeza chegar a uma conclusão relacionada com seu uso, que seria capaz de mesclar-se e levar-se todas as impurezas do corpo, primeiro misturando-se com algumas substâncias e reduzindo-as a um grau de fineza fluídica, de maneira que possam passar pelos tubos mais finos, pelo sistema excretor e dessa maneira poder liberar o corpo de todos os depósitos, sejam sólidos ou fluidos, e permitir assim a nutrição. Uma pergunta: por que um está tão gordo e o outro nos ossos, enquanto que um terceiro está bem? Se um está bem, por que não todos estão? Se nós engordamos de maneira natural, por que não inverter o processo e deter o tamanho dessa carne? Creio que a lei da vida é simples e natural em ambos os aspectos, se sabe entender. Temos nervos para o movimento, para que levem a comida a todas as partes, órgãos, glândulas e músculos. Temos canais para abastecer a todos. Temos fluidos suficientes para satisfazer todas as demandas. Temos força no cérebro para satisfazer a força que se necessita. Existe sangue suficiente para satisfazer todas as demandas? Contém o sangue, gordura, água, músculo, pele, pelo e todo o necessário para nutrir cada parte, órgão e nervo? Se é assim, o sangue formou tanto tecido, não pode deixar de toda essa massa fazendo com que o sangue passe a gás e outros fluidos? Pode fazer-se isso uma outra vez? Se a resposta é sim, então deveríamos contemplar a possibilidade de devolver esse sangue, gordura, tecido e osso ao gás e eliminá-lo enquanto está em estado gasoso e desfazer-se deste tamanho natural ou falta de tamanho. Creio que é natural construir e destruir todo o material formado, desde o mais pequeno ser animado ao maior. Creio que não poderia construir-se nenhum mundo sem uma estrita obediência a essa lei, que dá tamanho e reduz tamanho findando. Por isso, um homem obeso é construído por adição e, se deseja, pode reduzir-se muito por subtração, o que é simples questão de acertar as contas. Multiplicamos para agradar e restamos quando queremos reduzir. Portanto, temos um homem gordo e outro magro. Não é lógico concluir na base e mais exata filosofia que um trem com vagões que pode carregar pedras, ladrilhos e cimento, desde que todo o tecido está formado, também pode levar toda essa massa até fazer desaparecer em parte ou por completo? Sendo a minha conclusão, direi em base que muitos anos de minuciosa observação do trabalho de criar e destruir corpos, de adicionar e a lei de aumentar o tamanho e de retirar e da lei de reduzir. Ambas são naturais e ambas podem ser úteis na redução e na adição da carne, quando estão em grandes quantidades ou quando adicionamos para aumentar de tamanho. O músculo que tem fome mediante a ação do sistema motor e nutrientes feitos por ele e da maneira apropriada, desde que em laboratório e todas as outras substâncias. Bem interessante a visão do Dr. Steele a respeito do linfático, e a gente vai começar a olhar o sistema agora a partir dos olhos da osteopatia. Toque sutil não é uma novidade para mim, a Odete, minha mestre, sempre se utilizou de toques sutis para fazer as correções, mesmo antes da explosão da osteopatia no Brasil, a gente já fazia o trabalho através dos toques sutis. Na verdade, eu comecei com toques bem agressivos e bem violentos,
Porque a minha primeira escola, o primeiro contato que eu tive com técnica de fisioterapia foi através de shiatsu. Então, eu calibrei e formei a minha mão bem pesada, mas a Odete sempre usou toques sutis e hoje eu entendo que é por isso que ela conseguia esses resultados incríveis que eu tô começando a conseguir atingir, começando a conseguir trabalhar da forma que ela trabalhava. Então, é isso que a gente vai observar agora, entendendo como funciona essa conexão entre os líquidos, o líquido cefalorraquidiano e o líquido fluido intersticial cerebral e o nosso sistema linfático. Já deve estar dando para você entender que através da manipulação de tórax, de cervical e do rosto, a gente vai conseguir drenar o tecido cerebral. A gente vai conseguir induzir o tecido cerebral a entrar naquela curva em que o Dr. Hammer descreve, que é a fase diurética de resolução de um conflito. O cérebro, gente, é um sistema muito complexo, porém as leis que regem esse sistema são leis muito binárias. Se o seu cérebro entende que o conflito foi resolvido porque o conflito foi resolvido mesmo, ou porque você entrou em fase diurética, para o seu cérebro o conflito vai estar resolvido de qualquer forma. Da mesma forma que se você assiste uma cena muito violenta e você se impressiona, se emociona com aquilo na televisão, o seu cérebro pode entender que aquilo é uma realidade e gerar um bloqueio real aí no seu sistema somatoemocional. Quando observamos o sistema nervoso central isolado, nós vamos ter três membranas, que são a dura mater, a pia mater e a membrana aracnoide. A dura mater e a aracnoide são chamadas também de leptomeninges, pois ambas têm origem na neuroectoderme. A pia mater é aquela membrana mais espessa que fica na parte mais externa do sistema nervoso central. Entre a pia mater e a dura mater, nós temos o líquido cefalorraquidiano ou líquor. Entre a pia e a aracnoide também existe líquor. E abaixo da aracnoide nós vamos encontrar o fluido intersticial cerebral, que difere bastante do líquor, porque ele vai ser, na verdade, mais filtrado do que o líquor e ele vai estar em contato direto com os nossos neurônios e as nossas células da glia. O córtex cerebral vai ser banhado por esse fluido intersticial e, através da barreira hematoencefálica, a gente vai ter capilares cerebrais com organizações específicas que vão gerar a produção desse líquido que vai banhar os nossos neurônios. Aqui nessa figura, a gente vai observar a camada espessa, que constitui a dura mater, a segunda camada, que seria a pia mater, e aqui a gente vai ter um espaço que a gente chama de espaço subaracnoidal, onde a gente vai ter essa membrana, tá? Que vai separar o mesênquima, a glia, as células cerebrais e os neurônios do restante do organismo. Entendam, esse sistema de membranas, ele é extremamente importante, dá pra gente imaginar. Imagina que eu coloque, por exemplo, esta tampa aqui, que é da minha garrafa de água, dentro de uma bexiga d'água, tá? Então, imagina que eu coloquei essa tampinha dentro da bexiga d'água, e aí eu fechei essa bexiguinha d'água. Aí, imagina que eu pego essa bexiga d'água e coloco dentro de uma outra bexiga cheia de água. Então, seria o cérebro, né? Dentro da primeira bexiguinha d'água, que seria a membrana aracnoide. E aí eu coloco dentro de uma outra bexiga cheia d'água, que seria a pia mater. Agora eu venho com mais uma bexiga, só que agora eu pego uma daquelas bexigas grandes que eu coloco para estourar doce em festinha de criança. Essa bexiga ela já é mais espessa e eu vou colocar água ali dentro também. Então, se eu tentar comprimir essa tampinha, encostar nessa tampinha que tá lá na terceira bexiguinha, vai ser impossível de eu chegar até ela. Por quê? O componente líquido separado por essas três membranas vai fazer com que esse sistema garanta a segurança
de lesão para essa estrutura que é o tecido cerebral, medula e nervos dentro do sistema nervoso central. O líquido cefalorraquidiano é um líquido que tem uma viscosidade muito alta e que é extremamente límpido. Vai ser produzido pela filtragem do plasma sanguíneo, que vai passar das células ependimais para a parte interna do ventrículo cerebral. Esse líquido é um dos líquidos mais puros que existem na natureza e ele tem uma densidade que vai dar a característica dele não ser compressível. Então, desse sistema de membranas garantir a segurança desse tecido tão nobre, o líquor é extremamente importante para que haja a manutenção da integridade dessas estruturas. A minha monografia da faculdade foi a respeito de neuroplasticidade cerebral. E naquela época, a minha formatura foi em 99, não existiam muitos artigos, não se falava muito em recuperação de lesões cerebrais através de crescimentos ou de implantes, enfim, não existiam muitas opções para isso. Os artigos que eu encontrei, que não foram muitos, diziam que os neurônios não conseguiam crescer devido a um fator que impedia esse crescimento e estava correlacionado com a mielinização cerebral. Por isso que nas crianças que ainda não tinham toda a quantidade de mielina formada, quando eles colocavam células tronco, elas se diferenciavam em neurônio. A partir do momento que a gente vai se desenvolvendo, que esse tecido entra em contato com a mielina, os neurônios se tornam incapazes de se desenvolverem nesse tecido. Hoje, eles já sabem que as células tronco, elas conseguem se desenvolver dentro do tecido cerebral do adulto, desde que elas sejam deixadas dentro do líquor da própria pessoa. O líquor é um líquido extremamente nobre e que faz com que tudo que seja banhado por ele possa se renovar. Muitas vezes as doenças se encontram por bloqueio do fluxo do líquor. E é isso que a gente vai trabalhar através dessas técnicas de liberação tecidual e das técnicas de drenagem do rosto e de outras estruturas que eu vou comentar com você na devida hora. Então é por isso que a gente vai entender bastante esse sistema e começar a trabalhar com ele, porque a gente consegue fazer renovação não só do tecido cerebral, mas a gente consegue promover renovação e melhora das condições de saúde e de tudo isso que eu acabei de ler para vocês do livro do Dr. Steele, através do trabalho com esse sistema de líquidos e de fluidos, que não deixa de ser uma manipulação de fluxos líquidos, que é isso que a gente está fazendo desde o começo na formação do módulo 1 do curso de drenagem funcional. A produção do fluido cérebro-espinhal vai se dar em regiões altamente vascularizadas, que são os plexos corioides. Nessas regiões vão ser produzidos de 60 a 85% desse líquor. O restante, em torno de 15 a 30%, tem origem chamada extracorioide, principalmente pelo endotélio dos capilares do tecido cerebral. Ele vai ser resultante de um ultrafiltrado plasmático e a sua homeostase depende da adequada quantidade de produção e absorção. Os plexos corioides se encontram no terceiro e no quarto ventrículos e são invaginações de tecido da pia na aracnoide. Essas regiões são extremamente vascularizadas e elas vão abrigar capilares cerebrais. No terceiro e quarto ventrículos vão ser revestidos por células do epêndima e vão ser células que são contíguas com esses plexos corioides. Elas vão fazer como se fosse uma capa, um boné nos plexos corioides. Essas células são células ciliadas e que vão filtrar o plasma sanguíneo através de uma forma muito específica. Elas vão produzir um ultrafiltrado que vai ser secretado pelo epitélio corioide para o ventrículo. Aqui no terceiro e quarto ventrículos a gente vai encontrar essas invaginações da membrana da dura mater na aracnoide e o que a gente vai observar é isso se a gente aumentasse um plexo corioide. O vaso sanguíneo chega, a
correlação entre as paredes do vaso sanguíneo e essas células ependimais, que são a parte interna dos ventrículos, é muito, muito próxima. Então, através da filtragem do plasma sanguíneo, ela vai ser absorvida e secretada através das células ependimais para dentro dos ventrículos e vai gerar o que a gente chama do fluido cérebro-espinhal. Essas células possuem cílios que vão batendo, provocar o início da circulação do líquor. Então, esse líquor vai ser produzido aqui e ele vai fazer o caminho de passar aqui, ó, pelo quarto ventrículo, descer para a medula, uma outra parte circula ao cerebelo, desce pela medula e sobe e depois vai voltar pela região frontal e vai ser reabsorvida nas granulações aracnoides e também uma pequena parte vai ser reabsorvida nos próprios plexos corioides. O líquor é um líquido que produz potássio em baixas concentrações, magnésio em altas concentrações e o estímulo parasimpático aumenta em até 100% a produção. O estímulo simpático vai diminuir a quantidade desse líquido em até 30%. De 60% a 85% deste líquido vai ser produzido no plexo corioide e de 15% a 30% no endotélio capilar do tecido cerebral. Então, vejam que interessante. O sistema parasimpático, quando a gente acalma esse sistema nervoso, vai aumentar a produção do líquido para que haja escoamento e limpeza, lavagem desse sistema. O estímulo simpático vai reduzir a produção do líquor. Então, a gente vai ter as situações de estresse que vão diminuir a quantidade do líquor e, com isso, a pessoa vai começar a ter sintomas de alteração de higienização, pode comprometer inúmeras coisas que nós vamos já ver lá para frente. O líquor vai ter sua absorção feita pelos próprios plexos corioides, que são capazes de reabsorver em torno de 10% da sua produção. Outras estruturas que vão complementar a reabsorção são as vilosidades e granulações aracnoides, que vão absorver em torno de 16%. As vilosidades e granulações são protusões do tecido aracnoide na dura mater e que se projetam para o lúmen do sino venoso. Existem teorias que também dizem que essa reabsorção vai ocorrer por via de pinocitose, então de vesículas de líquido que retiram esse líquor do sistema, e principalmente em torno de 50% dessa reabsorção vai ocorrer por via linfática. Interessantíssimo da gente pensar nisso, porque até agora nós havíamos dito que não existia sistema linfático no sistema nervoso central. Então, a gente vai começar a ver esses estudos, que não são estudos novos, tem pesquisas que são de 1840 e que já abordavam essa ideia de que o sistema linfático faria o restante dessa reabsorção de líquor do sistema. Na região apical dessas células, a cobertura da dura mater não está presente. Esses canais abertos parecem conectar os corpos aracnoides ao lado venoso. O papel exato das vilosidades e granulações aracnoides na reabsorção do fluido cérebro-espinhal ainda não é clara. Temos como observar uma ligação entre os sistemas venosos intra- e extracranianos. O crânio se constitui de lâminas interna e externa de osso compacto que são preenchidas por um tecido ósseo leve e esponjoso chamado diplo. O diplo é coberto com uma rede de veias chamadas veias diplóicas que recebem a drenagem venosa de todo o crânio. No diplo, a gente vai encontrar também as veias emissárias, são veias sem válvulas que passam através dessas lâminas ósseas, comunicando as camadas internas com as veias superficiais extracranianas. Os estudos clínicos também demonstram que o estímulo do sistema linfático ativa a reabsorção venosa. Algumas técnicas específicas de drenagem linfática promovem aumento da circulação extracraniana e ativam a troca entre o fluido cerebroespinhal e o linfático. Vasos linfáticos são encontrados na dura mater,
na pia mater, na cápsula pituitária, na órbita dos olhos, na mucosa nasal, no ouvido médio, nos nervos cranianos e nos linfáticos cervicais. Dentro do cérebro não existem vasos linfáticos. O que existe é uma circulação semelhante a uma drenagem e que vai ser capaz de evacuar apenas uma pequena quantidade de proteína, o que se torna importante principalmente em casos de edema, hemorragia ou infecção. As células faxineiras, esses macrófagos ou células da microglia que precisam de vias de escoamento para essas substâncias que elas digerem, precisam de uma forma eficaz de fazer o descarte desses resíduos de imunidade. Para isso, elas podem utilizar-se de caminhos chamados perineurais. Inúmeros estudos foram feitos no sentido de descobrir para onde se escoava essa linfa de dentro do sistema nervoso central. Utilizando-se de inúmeros corantes, algumas experiências feitas em torno de 1872 teorizou que as vias linfáticas poderiam ser a principal forma de reabsorção do fluido cerebroespinhal. Em 1875, Kay e Ritzius demonstraram a circulação através das granulações aracnoides para os vasos linfáticos da mucosa nasal, o sino frontal e ao longo dos nervos, utilizando-se também de alguns tipos de corante. Esse modelo permaneceu até 1914, quando o Eads utilizou duas soluções de corante e ácido e observou a precipitação de cristais azuis nos ventrículos laterais de gatos e coelhos. Concluiu que as velocidades aracnoides eram a via dominante para reabsorver o líquor, porém, revisões desse estudo demonstraram que certa quantidade coloria o trajeto dos nervos cranianos e dos linfáticos cervicais. Em 1968, Fuld, que a gente já conversou, já falou um pouquinho a respeito dele, que foi muito importante no descobrimento do funcionamento, principalmente dos linfonodos da região cervical, era um cirurgião de cabeça e pescoço, provocou encefalopatia linfostática em cachorros, fazendo ligadura dos linfáticos cervicais. Inúmeros erros e enganos nesses estudos acabaram por reduzir a importância do linfático no funcionamento desses sistemas. Outros estudos demonstraram também que haveria vias periféricas de reabsorção desse líquor pelo corpo. Num dos estudos, observaram que crianças com hidrocefalia desenvolviam congestão nasal, edema facial e periorbital quando suas derivações se obstruíam. Em outros estudos, foi demonstrada a correlação com os linfáticos nasais através do caminho do nervo olfatório. Bloqueios inflamatórios da mucosa nasal poderiam facilitar infecção viral retrógrada do sistema nervoso central. Em outro estudo, partículas de carbono e proteínas marcadas seguiam os tratos dos nervos olfatórios e passavam através da lâmina cribosa para a mucosa nasal. Os linfonodos retrofaríngeos e os ângulos venosos da base do pescoço, como a veia jugular interna, veia subclávia e veia braquiocefálica. Quero que você comece a prestar bastante atenção sobre essas estruturas que a gente está falando, porque é através do trabalho dessas estruturas que a gente vai conseguir a nossa drenagem do rosto, do cérebro. E assim a gente vai conseguir desencadear o mecanismo de autocorreção orgânica desse paciente. Anatomicamente falando, no nível da fila olfatória, que é a parte do nervo olfatório, quando ele passa pela placa cribiforme, lá no osso etimoide, a camada da dura se funde com a aracnoide e elas se tornam uma só, contínua, com uma única camada de um grosso perineuro. 90% do marcador radioativo seguiram esse caminho em estudos com coelho. O espaço perineural parece se comunicar livremente com o tecido frouxo da submucosa. Dessa forma, ocorreria escape passivo, pressão dependente e apenas em estados patológicos. Nessa região do nervo olfatório, nessas estruturas da lâmina cribiforme, não existem junções apertadas. É como se esse líquor tivesse livre trânsito, realmente para que
possa ser drenado algum perigo que esteja acontecendo no sistema nervoso central. Vasos linfáticos adjacentes podem facilmente reabsorver constituintes do líquor e escapar pela mucosa nasal. A drenagem intranasal e intraoral, acrescentando-se o palato duro, o palato mole, e os arcos palato-glosso e palato-faríngeo vão fazer uma grande alteração no fluxo linfático. Uma outra via de escoamento é o nervo óptico, através do tecido conjuntivo retroorbital e uma rede trabecular aracnoide que fica nas áreas do fim do espaço subaracnoide, que se comunica com o compartimento posterior uveal e periorbital. Essa região vai ser drenada para os gânglios temporais e para os linfonodos parotídeos, que é uma manobra que vai aparecer na nossa sequência de drenagem de rosto. Outra forma de drenagem é através do nervo auditivo, em que a passagem ocorre pela perilinfa, que chega até a fenestra rotunda e, através dela, passa para a mucosa do ouvido médio. Trabalhando o meato acústico e o pavilhão auditivo, a gente vai conseguir estimular a drenagem dessa região. As drenagens do nervo trigêmeo, do nervo facial e de outros nervos cranianos podem ser ativadas se a gente trabalhar bastante a drenagem do crânio e do pescoço. Então, imagina que interessante fazer esse tipo de trabalho em ataques de herpes, em alterações, paralisias faciais. É um trabalho bem interessante que vai ter um resultado muito bom para que você consiga corrigir essas afecções do seu paciente. Outra via são as raízes dos nervos espinhais. Pesquisas demonstraram que fazendo uma injeção de corante no espaço dural lombar, ela ia aparecer nos linfáticos da pelve e abdômen, incluindo-se pâncreas, as glândulas suprarrenais e os linfonodos paraórticos. Outro estudo na mesma linha demonstrou ainda que o corante apareceu nas raízes dos nervos sacrais e nos linfonodos paraórticos lombares. Se tivermos uma drenagem linfática da coluna, a gente vai conseguir agir em 2 estágios dessa região. A primeira delas é através do trabalho com a drenagem profunda, onde nós vamos ativar linfonodos intercostais, paraespinhais e terminar o escoamento através do músculo quadrado lombar. A abordagem superficial vai se dar através da região cervical, dos gânglios axilares ou da região inguinal, dependendo da altura que nós estivermos trabalhando. No caso de uma pressão patológica, de uma grande compressão, há uma ruptura da barreira aracnoide e vai ser escoada para os linfáticos da coluna via perineurolinfático, através das bainhas dos nervos cranianos, e aí a gente vai ter uma passagem direta por essa membrana. Então, em casos de patologia, tá? Não é normalmente que isso acontece. No caso de alta pressão patológica, vai ocorrer um escape pela barreira aracnoide e será reabsorvido pelos linfáticos da dura mater. Vamos agora falar dos linfáticos do líquido cerebral intersticial. Esse líquido vai ser escoado pelas adventícias dos grandes vasos cerebrais. Eles vão conseguir comunicar intra e extracerebral através do polígono de Willis, da carótida interna, da artéria cerebral, das artérias basilares, das artérias naso-olfatórias, e esse sistema de vasos que vai se encontrar dentro das paredes dos nossos vasos calibrosos cerebrais recebe o nome de vasa vasorum e vai ser desembocado nos nódulos cervicais. Observando um corte de um vaso sanguíneo, grande vaso sanguíneo extracranial, a gente vai ter a membrana externa e na região intermediária, na adventícia média, a gente vai ter sistemas de canalículos, de vasinhos que não possuem válvulas, portanto, eles vão ter fluxo retrógrado em que vão passar os sistemas de escoamento. Se você observar, aqui a gente vai ter veia, artéria e sistema linfático. Esse é um sistema bastante especial de drenagem e de funcionamento de escoamento dessa linfa, porque ele vai funcionar em fluxo retrógrado através das paredes dos vasos calibrosos cerebrais. A circulação intraadventícia vai desembocar nos linfáticos cervicais.
É por isso também que a gente vai fazer um trabalho bem importante de soltura e manipulação da região cervical. Certa dessas estruturas se deu através de corantes, onde se colocavam partes de carbono no córtex cerebral e esse carbono era detectado na adventícia de vasos sanguíneos intra- e extracranianos. Esses espaços entre a membrana externa, as células da glia e a túnica média é chamado de espaço perivascular ou espaço intra-adventício. Os vasos cerebrais, após passarem pela camada de dura mater, não têm mais a vasa vasorum na adventícia, e as suas células endoteliais são acompanhadas por apertadas junções. A superfície da adventícia contém aberturas circulares, chamadas de estomata, que se conectam com os espaços intra-adventícios de um lado e com o líquor do outro. Uma comunicação livre entre o caminho perivascular e o espaço subaracnoide também foi descrito. Existem duas linhas de cientistas, uma que diz que a pia mater seguiria os vasos sanguíneos na subaracnoide, adentrando o parênquima, porém, existe uma segunda linha que diria que essas células não iriam até a parte do parênquima. Dr. Fold foi muito importante nessas pesquisas, porque como ele trabalhou bastante com ligações dos vasos cervicais, dos vasos linfáticos cervicais, ele observou que quando ele fazia essa ligação, essa região da vasa vasorum, essa região adventícia, ela aumentava em torno de 6 a 10%. Ocorria um edema nessa adventícia dos vasos cerebrais. Então, ele meio que comprovou que essa região é uma região muito importante de escoamento para o sistema. O segundo grupo de cientistas acredita que as artérias intracorticais sejam cobertas por uma bainha de células derivadas da pia e veias cobertas incompletas por células da pia. Nas duas linhas de teoria, uma acredita que a pia mater segue os vasos sanguíneos no espaço subaracnoide, adentrando o parênquima, através das artérias intracorticais, que elas seriam cobertas por uma bainha de células derivadas da pia. A segunda teoria diz que as veias estariam cobertas incompletamente por células da pia. O líquor e o fluido intersticial cerebral podem escolher duas vias principais para o caminho neurolinfático, através do perineuro dos nervos e através da via hemangiolinfática. Temos então que observar os ritmos que nós vamos trabalhar. E a partir de agora, você já vai começar a prestar atenção em algumas outras coisas. Não na sequência, não apenas nas manobras, mas principalmente no ritmo linfático, em que a gente vai poder observar que a gente não precisa empurrar, não precisa trabalhar como se você estivesse espremendo ali uma pasta de dente. Certamente na sua prática você já percebeu. A gente tem que tentar nos conectarmos às nossas mãos para que a gente consiga perceber como está o batimento, como está o fluxo desse líquido. Então, sentir o ritmo não só do escoamento da linfa, mas também o ritmo do tecido conjuntivo ou do tecido onde a gente estiver trabalhando. E é assim que a gente vai trabalhar com os toques sutis. A gente precisa identificar obstruções no caminho. Por que aquele líquido não está passando? Outra coisa muito importante da gente notar são as direções do fluxo. Através do fluxo do líquido, a gente vai conseguir saber onde há obstrução, retenção, edema ou fibrose. E aí, outra característica que a gente vai observar é a qualidade desse fluxo. Se esse fluxo passa liso, se ele é rápido, se ele é lento, se ele está estagnado, se ele é viscoso, se ele é fluido, se ele é quente, se ele tem sinais de inflamação. Tudo isso vai dar diretriz para o que a gente precisa trabalhar naquele paciente. Existem estudos que demonstram que a drenagem linfática pode reduzir a pressão intracraniana com mais eficácia do que a aplicação do manitol. A drenagem vai ter a capacidade de reduzir a dor crônica, os espasmos, diminuir as inflamações, drenar proteínas, toxinas, gorduras e macromoléculas do nosso tecido. Tem a capacidade de melhorar o nosso sistema imune. Algumas pesquisas dão conta que há um aumento em torno de 30% da produção de linfócitos no nosso organismo, além de induzir o nosso paciente ao estado parasimpático tônico de profundo relaxamento, que também vai auxiliar a entrada no processo de autocura.
Esse é o meu recado da parte teórica e a gente vai conversar mais pessoalmente, onde eu vou apresentar mais um pouquinho de teoria e a gente já vai entrar na prática dos toques sutis. Eu gostaria que, se você tiver tempo, tentasse diminuir a pressão da sua mão e começasse a prestar atenção na pontinha, na polpinha dos seus dedos, esses fluxos passando. Tente notar o que é líquido, o que é viscoso, o que é rápido, o que é lento. Tente notar movimentos do tecido para que você já chegue para a prática com um pouquinho de treino dessa delicadeza que é o toque sutil.